Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer a rica oportunidade que me é concedida nesta noite para ministrar a palavra do Senhor ao coração dos irmãos. Quero apresentar aqui a minha gratidão ao nosso pastor Emanuel Júnior, na pessoa do pastor Gerson e do pastor Denilson, que nos concedem aqui esta oportunidade. Quero ler um texto bíblico para nós embasarmos a mensagem desta noite, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 12, a partir do verso 13. Você que nos acompanha pela internet, que tem a sua Bíblia aí, faça uso dela, abra a sua Bíblia e acompanhe a leitura conosco. Se não puder, então somente ouça. Nos diz assim a palavra de Deus. E disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Eu quero esclarecer aos irmãos que nos acompanham que eu estou sem máscara, porque nós estamos aqui a uma distância bastante segura e é bastante incômodo falar com a máscara. Muito bem, meus amados irmãos. Jesus aqui, ele vai trazer um equilíbrio para a vida do homem, ao mostrar onde que o homem deve colocar a sua prioridade, onde ele deve colocar a sua vida. A Bíblia nos diz que Jesus propôs uma parábola. Ora, parábola é uma história contada com a intenção de extrair dela verdades espirituais. E nesta parábola nós temos muitas verdades, mas é interessante que antes de Jesus começar a propor a parábola, ele traz duas palavras que trazem um significado muito forte. A primeira delas é: acautelai-vos. Ora, se acautelar é ter prevenção para não sofrer algum dano. Ora, nos dias que nós estamos vivendo, nós sabemos mais do que nunca o que é se acautelar. Nós estamos vivendo momentos em que a prevenção é necessária em todo dia, em todos os momentos e em todos os lugares. Se você for no comércio, se você for a um mercado, eles não te deixarão entrar se você não estiver portando uma máscara. Eles não te deixarão entrar se você não fizer uso de álcool em gel. E eles não te deixarão entrar para não criar aglomeração dentro do ambiente. O que é isso? Acautelar-se, tomar cuidado para não sofrer nenhum dano. Então o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: eu vou falar uma parábola para vocês, eu vou falar uma história para vocês, e baseado naquilo que eu estou falando, vocês devem se acautelar para não sofrer nenhum dano. A outra palavra é guardai-vos. O sentido de guardar é vigiar para defender. No contexto bíblico isso era muito conhecido, porque as cidades ali eram cercadas de muro, e sobre os muros estavam os vigias.
Os vigias, eles trocavam os seus turnos. Tinha vigia de dia e tinha vigia durante a noite. Qualquer movimentação estranha por fora da cidade, o vigia então gritava para os que estavam dentro, que a cidade poderia estar correndo algum risco, que algum inimigo poderia estar tentando invadir a cidade. De longe eles já conseguiam perceber se algum exército estava se aproximando, até pelo levantar da poeira do chão. Então Jesus está dizendo aqui: guardai-vos. Em outras palavras, vigiem, se defendam. E aí ele vai contar a parábola e mostrar do que e por que nós devemos nos defender. E ele diz assim: e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Qual é a primeira verdade que nós descobrimos aqui? Que Deus tinha abençoado aquele homem, porque a Bíblia nos diz que a terra pertence ao Senhor, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele há. Então, se o campo daquele homem produziu, foi porque Deus abençoou, foi porque Deus permitiu. E eu quero dizer a você, meu amigo, que nos acompanha nessa noite: se você está bem de saúde, foi porque Deus te abençoou. Se você tem reserva financeira, foi porque Deus te abençoou. Se você está em condição financeira privilegiada, foi porque Deus te abençoou. Porque todas as coisas provêm e procedem do Senhor. Mas a Bíblia nos diz assim: e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. Nós vamos perceber que aquele homem era um ingrato, porque em momento algum na sua meditação ele esboçou um agradecimento a Deus por aquilo que ele tinha produzido. Em momento algum ele mostra um sentimento de gratidão por aquilo que o seu campo tinha produzido e pela prosperidade que ele estava alcançando. Quantos dos nossos dias que não fazem da mesma forma? Prosperam e acham que isso é fruto da sua inteligência, e acham que é fruto da sua intelectualidade, e acham que é fruto da sua capacidade. Mas a Bíblia vai nos dizer, a Bíblia vai nos mostrar, e nós vamos meditar nisso daqui a pouco, que todas as coisas procedem do Senhor. Olha como é que aquele homem pensava. E disse: farei isso, derribarei os meus celeiros. Olha o pronome como ele usa: derribarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei os meus frutos e os meus bens. Perceba que aquele homem achava que ele era dono de tudo, ele achava que ele era dono da vida. Porém, a Bíblia vai nos mostrar, no livro das Crônicas, Davi dando o princípio de mordomia. Qual que é o princípio de mordomia? A própria palavra já nos ajuda. Ser mordomo é aquele que cuida dos negócios de outrem. E a Bíblia vai nos mostrar que quando Davi intentou construir uma casa para o Senhor, um santuário para Deus, ele começa a juntar fortunas, ele começa a juntar uma grande oferta, ele começa a fazer parcerias com pessoas que poderiam ajudar. Alguns povos mandaram madeira, outros povos mandaram ouro, mandaram prata, e Davi começou a negociar para que a casa do Senhor fosse feita. No dia que Davi apresentou a sua obra, no dia que Davi apresentou as suas ofertas, ele diz assim: ó Deus, quem sou eu para que pudesse apresentar a ti esta grande oferta? Na verdade, tudo é teu, e nós somente devolvemos a ti aquilo que o Senhor nos deu. Este é o princípio de mordomia, e com isso eu quero dizer a você, quero afirmar a você, que a Bíblia está nos informando que a vida que você tem, ela não é tua, que o dinheiro que você tem, ele não é teu, que a casa que você tem, ela não é tua, que a família que você tem, ela não é tua. Tudo provém do Senhor, e nós devemos nos portar com essas coisas de maneira tal que o nome do Senhor venha a ser glorificado no meu dinheiro, na minha vida, no meu veículo, nas minhas finanças e em tudo quanto eu tenho.
Davi ainda acrescenta na sua oração dizendo assim: quem sou eu e quem é este povo para poder trazer a ti tão grande oferta? Mas os homens têm a ilusão e eles acham que tudo é deles. E nós podemos ver que isso não é verdade. Quantas pessoas que acharam que hoje estariam vivos e hoje não estão? Basta nós olharmos o tanto de mortos que teve nesse primeiro semestre pelo mundo, atingido pelo coronavírus. Além do coronavírus, outras enfermidades, acidentes vasculares cerebrais, infartos e tantas outras coisas. Quantas pessoas que deitaram e simplesmente não acordaram, porque a morte os ceifou. Então esse é o princípio de mordomia. Tudo e que nós temos pertence ao Senhor, e nós somos mordomos, nós cuidamos daquilo que não é nosso. Muito bem, a palavra de Deus vai nos dizer que esse homem disse à sua alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Onde é que estava o problema desse homem? O Senhor Jesus nos aconselha não a juntar tesouro para essa terra, para essa vida, mas juntar para a eternidade. Esse homem, ele dizia assim: você tem para muitos anos, você já pode ficar tranquilo com a sua aposentadoria, porque você tem dinheiro, você tem víveres, você tem condições para viver bem por muitos anos, talvez até a morte. Mas a Bíblia nos mostra que o problema da nossa vida, ele não é até a morte, mas o problema maior é depois dela. Alguém pode, pelo seu muito poder, realizar grandes coisas, fazer grandes obras, pode juntar muito dinheiro, mas a Bíblia nos mostra que essas coisas não podem acompanhar o homem. Há um ditado por aí que diz que nós só temos aquilo que nós podemos levar. E o que é que nós podemos levar quando nós partimos dessa terra? Humanamente, nós não podemos levar absolutamente nada, mas espiritualmente nós podemos levar a salvação das nossas almas. Agora é interessante notar como que mesmo sabendo que as coisas espirituais são mais valiosas, os homens se esforçam tanto por buscar coisas materiais. A visão espiritual daquele homem estava totalmente deturpada, estava pensando somente em coisas dessa terra. E você sabe qual é o grande problema? Que muitas vezes nós que somos cristãos, nós que temos entendimento da palavra, sem que nós nos apercebamos, nós entramos nessa mesma carreira. Os homens aí fora, eles buscam o dinheiro, porque eles veem no dinheiro o seu Deus. E muitas vezes nós como cristãos, nós fazemos da mesma forma. E pensamos em somar, pensamos em ajuntar, pensamos que o dinheiro é nosso e que a vida é nossa. E nós precisamos entender o princípio de mordomia do qual Davi nos falou. É interessante notar como o Senhor Jesus e o próprio Deus, eles dão conceitos sobre a vida das pessoas, sobre aquilo que eles acham das pessoas. A Bíblia nos mostra que uma mulher que era cirofenícia foi ter com Jesus suplicando uma bênção para sua filha que estava enferma. E Jesus diz assim: não é lícito tirar o pão dos filhos, da mesa dos filhos, e deitar aos cachorrinhos. Perceba que Jesus estava testando, Jesus estava provando a fé daquela mulher, porque estava comparando aquela mulher a um cachorrinho, dizendo que primeiro era para os filhos de Israel, que o privilégio daquela bênção era para os filhos de Israel. E aquela mulher se vira para o Senhor Jesus e diz assim: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem quando cai alguma migalha da mesa dos seus senhores. E Jesus vira para ela e diz assim: ó mulher, grande é a tua fé, será feito da maneira como você pediu. É interessante notar como o Senhor Jesus exclama a fé daquela mulher. Jesus, ele coloca um conceito sobre a vida daquela mulher. Era uma mulher de fé. A Bíblia vai nos dizer também que um certo centurião pediu uma bênção para o Senhor Jesus.
E o Senhor Jesus disse assim: pode deixar, que eu vou lá na tua casa realizar a cura, realizar a bênção que você está pedindo. E o centurião vira para ele e falou: Senhor, não precisa. Eu sou homem sob autoridade, eu sei o que é autoridade. Sabe por quê? Eu tenho muitos servos, e eu falo para o meu servo: vai, e ele vai. Eu falo: vem, e ele vem. E eu sei que com o Senhor não é diferente. Se o Senhor disser uma palavra daqui, eu tenho certeza que o meu servo lá na minha casa vai ser curado. Aí Jesus olha para aquele homem e diz assim: em verdade, nem em Israel eu achei tanta fé. Agora olha que interessante. Qual é o conceito que o Senhor tem desse homem? Ele diz assim: mas Deus lhe disse, louco. Aquele homem não era um louco porque ele fizesse coisas absurdas. Ele não era um louco como nós dizemos aqui na nossa linguagem popular. No Brasil nós costumamos dizer isso: quer ver se o sujeito é louco? Vê se ele rasga dinheiro. Porque nem louco faz isso, né? Ele era um louco por quê? Porque os cuidados dele estavam nesta vida. E depois o próprio Deus vai nos dizer quais são as prioridades que nós devemos colocar para essa vida. A Bíblia vai nos dizer no Salmo 53: desonéstio no seu coração, não a Deus. Em outras palavras, diz o estúpido no seu coração, não a Deus. E muitas pessoas às vezes nem dizem que não há Deus, mas eles vivem como se Deus não existisse. É o ateu prático, o ateu funcional. Ele vive como se Deus não existisse. E muitas vezes, alguns crentes entram por esse caminho. Dizem que Deus existe, mas vivem como se Ele não existisse. Eu sou profissional da área da saúde, e eu vi muitas pessoas que afirmavam que Deus não existe. Afirmavam que eles não acreditavam em Deus. Mas na hora que a morte batia na porta, a hora que sentia a agonia na alma de que a morte estava chegando, eu escutei muitas vezes gemidos e exclamações dizendo: ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. A pessoa pode afirmar que não existe Deus, mas em dado momento ele vai descobrir que Deus existe e que Deus é real, ainda que seja depois da morte, que é a pior maneira de se descobrir isso. Por isso o Senhor Jesus trouxe a parábola e disse assim: que a vida do homem não consiste na abundância do que ele possui, e Jesus vai nos dar a prioridade. E ele nos diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Existem alguns comentaristas que dizem que essas palavras têm um significado muito profundo, porque quando a Bíblia vai se referir a crentes na hora da morte, nos diz assim: dormir no Senhor. Jesus, por exemplo, quando Lázaro morreu, Jesus chamou os seus discípulos e disse assim: Lázaro, nosso amigo, dorme. E os discípulos falaram: Senhor, se ele dorme, está tudo certo, daqui a pouco ele acorda. Aí Jesus disse assim: Lázaro está morto. Paulo, escrevendo sobre isso também, ele diz assim: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados ao soar da última trombeta. A Bíblia não se refere a crentes quando morrem como alguém requerendo a sua alma, mas se refere a pessoas que dormem, porque é como se deitasse para descansar e muito tranquilamente passasse para a eternidade para encontrar com o seu Senhor, aquele Deus que ele creu aqui na terra, que ele aceitou como Salvador e serviu com a sua vida, com os seus bens e com tudo quanto tem. Agora olha que diferente que é dito aqui: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que é que nós entendemos disso? O que é que nós podemos deduzir disso? E a Bíblia diz que o crente, ele dorme no Senhor.
Ele passa dessa vida para a eternidade como se estivesse dormindo. Agora, a pessoa que rejeitou o Senhor Jesus, o texto nos permite a interpretação de que o próprio diabo vem a requerer a alma desse homem. Fala assim: esse aí, ele não te aceitou. Esse aí, ele não te quis. Então, ele me pertence, ele é meu. Por isso o texto diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E na sequência vai dizer: e o que você adquiriu, e o que você ajuntou, para quem será? Em outras palavras, hoje vão te pedir a tua alma, e o que você ajuntou vai te ajudar em quê? E o que você conseguiu adquirir vai te ajudar em quê? A hora que pedirem a tua alma. Então, nós temos que entender o seguinte: o bem mais precioso que nós temos nessa vida não é o nosso dinheiro, não é o nosso carro, não é a nossa família. Por mais importante que ela seja, o bem mais precioso que nós temos nessa vida é a nossa alma. E a Bíblia nos diz que existe uma eternidade na qual nós passaremos ou com Deus ou sem Ele. Portanto, você, meu querido amigo, que não aceitou Jesus como Salvador, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, pense nisso. Porque a Bíblia nos diz que aquele homem foi pego de surpresa. Porque o texto nos diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que significa isso? No momento em que a gente não espera, pode se chamar o nosso número, pode se chamar a nossa senha. E aí? Quando o painel se acender e chamar a tua senha, chamar o teu número, o que tens preparado? Para quem será? Prosseguindo aqui, a Bíblia nos diz assim, o próprio Senhor Jesus dizendo: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Perceba que o Senhor Jesus não está ensinando aqui o culto à pobreza. O Senhor Jesus não está ensinando que nós devemos buscar a pobreza. Muito pelo contrário. A Bíblia nos incentiva a ser prósperos, a Bíblia nos incentiva a trabalhar. Paulo vai falar sobre isso quando ele diz assim: aquele que roubava, não roube mais, porque o Evangelho tem a capacidade de transformar aquele que roubava em um homem decente, em um homem que trabalha com as suas mãos. E Paulo vai dizer assim: aquele que roubava, não roube mais, mas agora trabalhe. Mas trabalhe para quê? Ele mesmo vai dizer: para ter como repartir com aquele que necessita. Isso é princípio de mordomia. O cidadão se converte, ele roubava. Agora ele não rouba mais, ele trabalha com as mãos e reparte com aquele que precisa. Ele vem para a comunidade, para o povo de Deus e começa a socorrer os necessitados com os seus bens. Então não é um culto à pobreza, mas é uma vida equilibrada. Devemos buscar a prosperidade, mas ela não deve ser o nosso alvo principal. Ela não deve ser o nosso objetivo nessa vida. Nós devemos buscar a prosperidade para que a prosperidade possa abençoar o Evangelho e abençoar o reino de Deus. Isso sim é equilíbrio. O sábio Salomão, ele vai dizer em Eclesiastes no capítulo 9, verso 10, ele vai dizer assim: tudo que vier à mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque lá para onde você vai, para a sepultura, lá não há obra, lá não há indústria, lá não há comércio. Eu estou parafraseando aqui agora. Lá não há nada dessas coisas. Então ele nos recomenda que nós façamos todas essas coisas conforme as nossas forças. E no final do seu livro, do próprio Eclesiastes, ele vai dizer assim: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Muitas vezes a gente dá tanta importância à nossa empresa, muitas vezes a gente dá tanta importância ao nosso trabalho, mas veja como Deus sacudiu o mundo, permitiu que o mundo fosse sacudido. Nós que talvez não faltássemos em um dia no serviço,
A grande maioria de nós agora estamos em casa, impedidos de trabalhar. Empresários que não perdiam um dia sequer na sua empresa, não perdiam um momento sequer na sua vida, nem sequer para agradecer a Deus. Hoje as suas empresas estão fechadas. Quantos de nós corríamos para o comércio? Quantos de nós dávamos prioridade às negociações? Mas isso está impedido agora por uma pandemia. O que é isso? Isso é Deus dando uma demonstração que sem a indústria nós conseguimos sobreviver, que sem o comércio nós conseguimos sobreviver, ainda que seja com dificuldade. Mas sem a salvação da alma, nós estamos perdidos. Então, meu querido, dê prioridade àquilo que Deus dá prioridade. Eu não sei qual vai ser o teu amanhã. Eu não sei como é que vai ser o meu amanhã. Talvez amanhã eu nem esteja aqui mais. Quantas pessoas que foram acometidas pelo Covid, pessoas que nós nem esperávamos e foram enterradas nem sequer passando por um velório. Isso pode acontecer a qualquer um de nós. Quantos amigos nós não perdemos nos últimos dias? Isso pode acontecer a qualquer um de nós. Mas Jesus disse assim: aquele que crê em mim, ele não morre, mas ele passa da morte para a vida. Significando o quê? Que aquilo que o mundo chama de morte, na verdade para nós não é morte, é um transporte, é uma maneira pelo qual Deus nos chama dessa vida, da nossa casa, para ir para a casa dele. Então Deus que nos abençoe. Você, meu irmão, que está ouvindo essa palavra, medite nela, pense nela. Onde é que está o seu coração nesse momento? Analisa, nesses tempos de pandemia, a tua conduta nos últimos dias, elas permitem afirmar o que acerca de você? A minha conduta nos últimos dias permitem afirmar o que acerca da minha pessoa? Onde é que está o meu coração? Onde é que estão as minhas prioridades? E vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Entenda essa palavra como um alerta de Deus para a minha vida e para a tua vida. E que o Senhor Deus nos abençoe e nos faça frutificar na sua presença e dentro da sua casa.